Bíblia. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Glória a Deus pela vida do Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Aleluias. Então, se eu começar a gaguejar, não se preocupa não, que hoje eu estou mais nervoso que o normal. Parece que é a primeira vez, mas glória a Deus. Essa semana eu, meditando numa palavra, ontem eu ministrei num culto de jovens lá em Parque Anchieta, e eu perguntando a Deus o que Ele gostaria que eu compartilhasse, porque eu entendo que pregação nada mais é do que o compartilhar da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor fala no meu coração, a gente compartilha com a igreja. E o Senhor me lembrou de um livro que eu havia lido há muito tempo, um livro do Tiago Brunet, que se chama 12 Dias para Atualizar a Sua Vida. Um livro muito bom, por sinal, eu li ele mais de uma vez, se eu não me engano, e ontem lá eu passei ele para frente, a gente colocou lá para abençoar o irmão lá na igreja, e esse livro ele falava sobre atualização, e é sobre esse tema que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Antes de a gente entrar propriamente dito na leitura da palavra, essa semana eu estava refletindo um pouco sobre esse tema, sobre atualização, e me chamou a atenção o mundo dos smartphones, o mundo dos celulares. Recentemente, tivemos aí o lançamento do iPhone 17 Pro Max, um celular extraordinário. Tenho certeza que todo mundo viu aqui. Ninguém nem gostava de laranja, agora que lançou o iPhone 17 laranja, todo mundo gosta de laranja. Um telefone de última geração, tem tudo que você pode imaginar, mais um pouco, a melhor bateria de todos os tempos, segundo a Apple, a melhor atualização da série de celulares de todos os tempos. Essa é a melhor versão de todos os tempos que a Apple lançou. A Epson é meu patrão lá, né? A Apple lançou. E não ficando para trás, a Samsung também reforça o Galaxy S26 Ultra, que é o mais top de linha da categoria, um celular extraordinário também. Um celular que, gente, a câmera de uma centena de megapixels que eu nem lembro, aquela câmera que você tira foto da lua de maneira extraordinária. Quem que já tentou tirar foto da lua? É uma desgrameira, né? Você vai lá, você puxa lá, e aí você tenta no iPhone, não consegue, aí você tenta no Xing Chong, não consegue, é difícil. Mas tenta no Galaxy S26 Ultra, você vai ver a lua. Se tiver vida lá, você vai ver a galera lá e você vai dar tchau. Não é brincadeira não, pode olhar lá. Um celular que veio extraordinário. Por quê? Porque ele foi atualizado de maneira a ser a sua melhor versão. A melhor versão lançada de todos os tempos. S26 Ultra. Eu tenho certeza que todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, tem um celular, seja ele da Samsung, da Apple, da Motorola, da Xiaomi, cada um joga num time, né? Glória a Deus, está tudo bem, cada um navega ali de acordo com as suas condições. Mas uma coisa que é comum em todos esses celulares é o quê? É a necessidade de atualização. Você sabe que todo celular, ele por natureza, ele tem uma vida útil, você sabe, né? Sim, ele vai atualizando, chega uma hora que ele vai dizer para você assim, então, pastor Renan, infelizmente não dá mais para atualizar, você vai ter que comprar outro. Eu lembro de um iPad que o pastor Renan utilizava, coitado do iPad. Ainda tem aquele iPad, pastor Renan? Deus vai abençoar, vai chegar um iPad novo. Meu irmão, o iPad já não abria o WhatsApp, já não abria a internet. Eu acho que nem jogo da cobrinha mais estava abrindo naquele iPad. Meu irmão, não atualiza mais. Ou está apoiando papel, que é uma beleza. Por quê?
Porque ele chegou no limite de atualização dele. Dali para frente ele não atualiza mais. Mas enquanto ele atualizava, assim como os nossos aparelhos que a gente tem no bolso, a atualização ela se faz necessário para que o celular ele tenha o melhor desempenho. Normalmente, uma atualização de um celular, ou é para ela trazer uma nova versão de uma aplicação, ou é para ela trazer uma nova função, ou é para ela corrigir algum erro das versões anteriores. Ou seja, a atualização do nosso celular é para tornar ele mais eficiente, é para tornar ele melhor. Só que fatalmente, a atualização ela traz para nós algumas situações, alguns percalços. Por quê? Porque atualizar o celular consome o que, gente? Memória. Quantos aqui já não tem lá 3, 4 atualizações pendentes só porque não tem mais espaço no celular? E hoje o negócio do século, você que não sabe, é vender espaço em nuvem. Há muitos anos essa corrida começou, né? Na época a gente se vislumbrava com o Dropbox. Quem é da época do Dropbox? Meu irmão, tem pouca gente, é só eu, pastor, eita, você está velho mesmo nessa área. Começou o Dropbox, aí depois foi evoluindo. Hoje, fatalmente, quem tem um iPhone não consegue viver sem pagar um iCloud. 5 GB, mano, 5 GB, só um vídeo do iPhone, se bobear, dá 5 GB. Quem tem o Samsung, o iOS, ou o sistema Android, seja lá qual celular for, 1 hora vai ter que pagar aquele pacotinho ali de pelo menos R$10 do Google Drive. Se quiser continuar com as fotos, né? Se não quiser, não tem problema. Por quê? Porque para atualizar vai precisar de espaço. E é o grande desafio de toda atualização. Porque a última atualização, por exemplo, do iPhone, o iOS 26... 6 GB de tamanho, gente, só a atualização do iOS era mais do que o espaço gratuito que a Apple disponibiliza. Que ironia é essa? Precisava de espaço para atualizar para a nova versão. E eu tenho certeza que no Android, qualquer outro é a mesma coisa, porque para atualizar para uma versão mais nova, precisa de espaço. Só que o que mais acontece na nossa realidade, no nosso celular, é que quando a gente precisa atualizar, não temos espaço. E é um desafio, porque o celular está cheio de quê? Cheio de porcaria que você nunca apaga, mas quando precisa apagar, você fala, não vou apagar porque eu preciso. É ou não é, gente? Vamos ser sinceros, né? Você fala assim, não, pô, mas eu tenho aqui as minhas fotos que eu não posso perder. Aí você começa a passar, é foto borrada, é foto tremida, é foto do teto, né? É foto e é print de internet, é print de rede social, e um monte de lixo. E você está lá, não, eu não posso apagar porque eu não posso perder as minhas coisas. Eu brinquei ontem quando eu tive que atualizar o celular da Andresa. No ano passado ela comprou um celular novo, porque o antigo dela foi igual o iPad do pastor Renan, morreu. E aí eu tive que atualizar e fomos lá. Amor, tem que passar aqui as fotos para o celular novo, vamos lá. Gente, quando eu olhei, tinha 5.690 fotos. Não estou contando vídeos, só fotos. Eu falei, Andresa, vai dar ruim. Não vai dar para fazer o backup disso tudo. Só de backup de WhatsApp, nossa. Ela falou, não, mas eu não posso perder minhas coisas, minhas fotos. Eu falei, amor, dá uma olhada aí e exclui aquela foto que não presta. Porque a gente é assim, né? A gente tira 50 fotos, posta uma no status e no Instagram, né? As outras 49 não servem para postar, mas serve para guardar. É ou não é, gente? É assim, pô. Porque na época do pastor Renan, a minha não. Na época do pastor Renan era aquela que você só tinha 12 chances de tirar uma foto. Né, não é? 12 poses. Tirou, tinha de 36, mas era por mais metidinho, né? Mas se você usava de 12 a de 33, de 36, tinha uma coisa em comum. Você até tirava 12 ou 36, mas só revelava daqui a 6 meses, né? E quando a gente via ver as fotinhas, a gente via lá no filtrinho, botava na luz. Porque naquela época era difícil. A gente não tinha essa facilidade. E hoje a gente tem uma facilidade. Está na mão. Mas com essa facilidade nós criamos um hábito. Qual é esse hábito? De acumular aquilo que não serve. Gente, eu só estou falando do celular por enquanto. Fica tranquilo. Tá bom? Porque eu tenho certeza que se você olhar no seu celular aí, tem coisa que você pode apagar. Faz o seguinte.
Não vai na galeria não, vai só na pasta de downloads. Vai lá, clica nos 3 pontinhos, clica em selecionar tudo e clica em apagar. Tenho certeza que nada do que está ali na parte de download você utiliza. Já baixou, já usou, já abandonou, mas está ocupando um espaço precioso que provavelmente o seu aparelho celular não atualizou por conta desse espaço que esse lixo está ocupando. Então a primeira coisa que preciso para atualizar o celular é o que, gente? Me ajuda aí. A primeira coisa então que eu preciso para atualizar o celular, eu preciso de quê? Espaço. Muito bem. Uma segunda coisa que eu preciso para atualizar o meu e o seu celular é de bateria. Você fez um esforço, ficou igual a Andresa, uma semana para apagar as fotos que ela sorrindo e chorando, e aí relembrava de foto antiga e postava de novo as fotos. Nossa, é uma nostalgia. Isso, quando você vê umas fotos minhas lá, cabeludo, com os cabelos arrepiados, magrelo, mais do que agora, ela está mexendo no celular. Você pode fazer todo esse esforço para limpar, mas na hora que você for baixar a atualização, você for ativar a atualização, se você não tiver bateria suficiente, carga suficiente, aparece a mensagem para você: ei, deu ruim, você não tem carga suficiente para realizar essa atualização. E bateria hoje é um negócio complicado, né, gente? Que ela só acaba quando a gente precisa, é ou não é? Cadê o Davi? O Davi está aí? Davi não está aí não, mas uma bateria do Davi só acaba quando a gente precisa pedir Uber. Eu falei, Davi, eu vou trazer um powerbank e deixar aqui para o final do culto, meu filho, pelo amor de Deus. Porque a bateria só acaba quando a gente vai indo, vivendo como se a bateria fosse durar para sempre, mas na hora que a gente precisa, a bateria está em vermelho. Isso quando já não está um pouco viciadinho, né? Que a bateria está meio alcoólatra, já precisa ficar carregando o tempo todo, senão não dura. Sem bateria, sem carga, sem energia suficiente, o celular não consegue fazer uma atualização. Impossível. Você pode até ter espaço suficiente, mas se você não tiver carga suficiente, a atualização não acontece. A mesma coisa ao contrário, eu posso estar com a bateria cheia, mas se eu não tiver espaço livre, a atualização não acontece. Então, primeira coisa que eu preciso para atualizar o celular, aula de mobile hoje. Primeira coisa que eu preciso para atualizar o meu celular é de quê? Espaço. A segunda coisa é o quê? Bateria. E eu preciso de uma terceira coisa para atualizar o meu celular, que é de conexão. Gente, primeiro passo, se você não estiver conectado a uma rede, internet, Wi-Fi, você não consegue baixar os pacotes necessários para atualizar o teu celular. Então eu posso ter espaço livre, eu posso ter bateria toda carregada, mas se eu não estiver uma conexão a uma rede, eu não consigo atualizar o meu celular. Amém? Todos entenderam aqui? Então, se você não sabia como atualizar um celular, você já está sabendo. Glória a Deus, já não pode dizer que não aprendeu nada na noite de hoje. Vamos ao livro de Efésios, no capítulo 4, o versículo 22. E vai dizer assim, Efésios 4, 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Repete, renovados. E vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, te louvamos por essa palavra e te pedimos, fala aos nossos corações, que a nossa mente possa estar aberta e o nosso coração receptivo a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Te louvamos e te bendizemos por esta noite. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluias. Até aqui só falamos de celular, mas a princípio parece que não tem conexão nenhuma com o versículo que nós lemos. Mas o interessante é que essa passagem que nós lemos também aponta para uma atualização. Porque assim como um celular,
em dado momento ele vai precisar ser atualizado, nós, como seres humanos, precisamos a cada dia, a cada momento, ter uma atualização espiritual. Nossa vida espiritual, ela precisa ser atualizada. E aí, como atualizada, você pode ler como renovada, você pode ler como transformada, você pode ler como impactada, e você pode aplicar vários outros sinônimos a essa palavra. Mas o fato é que assim como o celular também necessita de uma atualização, nossa vida espiritual também precisa ser atualizada. Quer ver? Você pode ter tido uma experiência com Deus maravilhosa no Rio de número 50. A gente vai para o 66, 67, sei lá, 66. Mas com o passar do tempo, essa experiência até te marcou. Mas você vai vivendo, vai passando por novas situações, novos problemas, novas dificuldades, e que você vai precisar se encher novamente. E espiritualmente você vai precisar ser reativado, reavivado, fortalecido. Ou seja, espiritualmente você vai precisar de uma atualização, pô. Por isso que de vez em quando você vê um ou outro aí revisitando o Rio. Fala, irmão, de novo, irmão. Que isso? Já pode pedir música no Fantástico, né? Por quê? Porque chega uma hora que acumula coisas que se faz necessário uma atualização. E o fato é que nós, seres humanos, somos especialistas em acumular o que não é necessário. E o tema que eu queria compartilhar com os irmãos para essa nossa reflexão é: atualize-se, estamos em guerra. Atualize-se. Cadê? Ficou maneiro, só ficou escuro, glória a Deus. Atualize-se, estamos em guerra. Irmãos, para quem está num momento de guerra, num período de guerra, é necessário se atualizar. Para quem está na guerra, o Fernando aí, o pessoal que é militar, está mais por dentro, informação é algo crucial, de extrema importância. Então, quando você está no campo de batalha, toda informação nova, toda atualização que você recebe, pode fazer a diferença entre ganhar ou perder, entre avançar ou regredir, entre viver ou morrer. Então, num campo de batalha, toda atualização, ela é de extrema importância. E na nossa vida espiritual não é diferente. Porque nesse mundo nós vivemos em guerra. Para quem estava, os líderes que estavam aqui de manhã, ouviu a ministração do nosso pastor. Nós estamos em guerra, uma batalha travada no mundo espiritual, em várias frentes. Nós precisamos entender que precisamos nos atualizar para enfrentar as batalhas, as guerras que se apresentam a cada um de nós. Sabe por quê? Porque o inimigo, o diabo, o pai da mentira, o cramunhão, o rabo de seta, ele está a todo momento buscando formas diferentes de te derrubar. Você sabia disso? Você sabe disso. Ele é atualizadíssimo. Ele a todo momento está, deixa eu dar uma olhada ali para o Tiago. Deixa eu ver como é que eu posso dar uma rasteira no Tiago. E ele tentou uma vez, não conseguiu. Pô, pai, isso não funcionou. Então deixa eu tentar uma coisa nova. Deixa eu ver o ponto fraco do Tiago. A Aline não. Ele está a todo momento. E nós, o que nós temos feito nessa guerra travada nesse mundo? Ou nós temos buscado nos atualizar, ferramentas novas, entendimento novo, vigor novo, ou temos nos acomodado com aquilo que nós já temos? Porque assim como o celular, se você se acomoda e não atualiza, uma hora alguma coisa vai parar de funcionar. É ou não é, gente? Gente, você só sabe que precisa atualizar quando você vai abrir lá o WhatsApp e falar assim, infelizmente, você vai precisar atualizar. Se você não atualizar, você não usa mais o WhatsApp. Quem já passou por isso aqui? Glória a Deus. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos a oportunidade de nos atualizar a cada momento, a cada dia, a cada segundo, só que insistimos em deixar, do jeito que tá bom, tá funcionando, tá dando para ir, vamos levando, só que chega uma hora que trava, e aí o sistema diz para você assim, não dá mais para avançar se você não atualizar. Irmãos, estamos num ano de transição, e transição também fala de atualização.
Transição está dizendo que eu vou sair de um lugar e passar para o outro. Eu vou sair de uma fase e avançar para uma fase nova. Eu vou sair de uma forma para se transformar em outra. É uma transição, é mudança, é uma atualização. Então vai ser impossível você transicionar sem se atualizar. Só que aí vem um problema. Toda atualização vai exigir de nós uma perda. Muitas vezes estamos como um celular, onde a atualização é bloqueada por conta de um excesso de informações. 3 pontos que nós colocamos aqui como necessários para atualizar um celular. Qual foi o primeiro ponto, gente? Espaço. Qual foi o segundo? Bateria. Qual foi o terceiro? O terceiro foi conexão, rede. Então vamos falar do primeiro passo. O que isso tem a ver? O que isso conecta com a minha e com a sua vida? Primeiro, a gente já falou que se você não atualizar, uma hora vai travar, alguma coisa vai parar de funcionar. Na nossa vida espiritual é igualzinho, a gente vai precisar se atualizar. Por quê? Crente desatualizado é igual a soldado desarmado. Crente desatualizado é igual a soldado desarmado. Eu lembro daquela passagem em que Jesus voltava do monte e encontrou um burburinho, uma confusão, e um pai chegou para ele e falou assim, Jesus perguntou, o que está acontecendo? E o pai chegou, mestre, trouxe aqui meu filho, endemoniado, levei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram resolver. O que aquela situação estava dizendo sobre os discípulos? Os discípulos estavam desatualizados. Os discípulos até tentaram, com as ferramentas, com as funções, com a versão que eles tinham até aquele momento. Mas Jesus falou para ele, não, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. O que Jesus está dizendo para ele? Não, para esse nível aqui de problema, para esse nível de dificuldade, para essa situação, você vai precisar se atualizar, vai precisar ter uma função nova, uma aplicação nova, uma habilidade nova, uma busca nova, um poder novo. Até aqui o que você tinha te trouxe, mas para você transicionar, se atualizar para uma nova fase, você vai precisar de algo diferente. O problema é que a gente insiste, até tem no coração o desejo de transicionar, mas a gente não quer se atualizar. O pastor traz para nós uma realidade, irmãos, agora vamos transicionar, o ano da transição, vamos viver algo novo. Você está, aleluia, glória a Deus, isso, vamos para algo novo, isso, e a partir de agora nós vamos se tornar uma igreja em célula. Célula não, porque eu quero transicionar só naquilo que me convém. Já tentou atualizar o celular que você só apaga aquilo que te convém? Você apaga e o sistema fala assim, espaço suficiente. Você apagou, espaço... Foi assim com a Andresa. Não foi, meu amor? Ela virou para mim e falou assim, não, já apaguei um monte de coisa. Eu falei, vamos lá ver. De 5.690 baixou para 5.600. Eu falei, não apagou nada, pô. Porque na hora de abrir espaço para o novo, eu só quero tirar aquilo que me convém, pô. E o fato é que muito daquilo que a gente guarda, que a gente armazena, a gente nem precisa. Quer ver uma coisa? De vez em quando o WhatsApp atualiza, não é? E o que acontece com as nossas conversas? Meu irmão, a gente perde tudo. E a pessoa fala assim, meu Deus, eu perdi minhas conversas, perdi tudo, as conversas importantes. E aí a gente pergunta assim, mas qual era a mensagem que tinha lá importante? Nem lembro, mas eu sei que era importante, porque ela estava lá guardada. Porque é assim, o próprio aparelho celular é assim. Gente, vem aqui entre nós, só aqui entre nós, não está filmando não. Quem aqui ainda não tem em casa aquele celular velho que não funciona mais, mas está guardado lá na gaveta? Gente,
Ele não carrega, ele não liga, ele não conecta mais a internet, o vidro está quebrado, a carcaça está destruída, e toda vez que você arruma a gaveta, você fala, não, eu tenho que dar, mas o celular, deixa aqui. Não é, gente? Lá em casa tem uns também. Eu falo, gente, não, mas deixa aqui que a gente vai ir. E quando a gente fala assim, não, a gente vai consertar, né? Quem tem celular para consertar em casa aí? Aí, ó, tem alguém que conserta o celular? Tem bastante gente aqui, então no final, a gente já faz um merchan, já... Vamos avançar, porque é isso, o aparelho, aquilo que não serve mais, visivelmente não serve mais, a gente insiste em manter guardado. Na nossa vida espiritual é exatamente assim. Deus está falando assim, ei, eu quero te levar para um novo nível, eu quero te levar para uma nova fase, eu quero atualizar a sua vida, mas para isso você vai precisar liberar espaço, porque sem espaço não há o quê? Atualização, pô. Sem espaço não há atualização. Você vai precisar abrir mão. Sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente guarda coisas que a gente não quer mexer. A gente guarda coisas que a gente nem quer ver. Você tem uma dor. Você tem um trauma. Você tem um medo. Você tem uma falta de perdão, você tem um sentimento de abandono, você tem um sentimento de desamor, um sentimento de desvalor, que você mantém guardado, ocupa espaço, não te serve, mas você não joga fora. E o Espírito Santo está dizendo para você, ei, eu até quero te atualizar, pô. Eu até quero trazer uma coisa nova para você. Eu até quero fazer a mudança na sua vida, eu até quero transicionar na sua vida, mas você não quer jogar fora aquilo que não presta. Estou gritando, né, gente? Eu fico nervoso, eu grito. Então quando eu estiver gritando, você sabe que eu estou nervoso. Bruno, se vira aí, Bruno. Pretinho. Respira, né? Vocês pensam que eu fico nervoso não, gente? Toda vez dá dor de barriga, toda vez. Eu sei que é nojento isso, mas glória a Deus. Insistimos em guardar aquilo que não presta, aquilo que não serve mais. Isso não é só no mundo espiritual, não, é no mundo físico. O guarda-roupa não está fechando. Irmãs, o guarda-roupa não está fechando. Precisa mandar embora o que não serve mais. Sabe o que é interessante? Você só percebe que tem mais roupa do que precisa quando você tem que dobrar, ou não é? Você usa e lava, usa e lava, usa e lava. Aí ela vai para o sofá, vai para a cadeira, aí vai para o canto no chão, vai para o canto da cama. Aí quando chega a hora que uma hora vai ter que dobrar, você fala, gente, para que tanta roupa, gente? Misericórdia. E o engraçado é que, não sei se você é como eu, que eu faço assim, eu uso as minhas roupas da semana, que eu tenho umas roupas da semana, né? E aí final de semana a Andresa lava. Aí quando eu chego na segunda-feira para começar a nova semana, as roupas estão lá de novo. Aí eu uso a mesma roupa. Eu sei que você não é assim, mas eu sou assim. Eu pego a mesma roupa que ela lavou. E aí tem uma roupa que vai ficando lá na gaveta que a gente não usa nunca. Usa nunca. E ela vai ficando, vai ficando, vai ficando. Quando você volta da costa, você entulha, acho que você usa por cima. E acho que você nos vai ficando por baixo, e aí você insiste, vai passando os dias, vai passando suas atividades, e você continua deixando guardado aquilo que não usa, aquilo que não serve mais. Gente, irmã, deixa eu te falar, era um vestido, virou uma blusa, já é um cropped, não dá mais em tu, irmão, passa isso para frente, irmão. Não dá mais, para o novo chegar, o velho precisa sair. Não estou falando do seu marido, fica calma. É outro assunto, não confunde. Está falando de coisas. Para o novo chegar, o velho precisa sair, gente. E é sempre um desafio. Nós homens, né? Cueca pode estar do jeito que for, mas se der para enfiar as duas pernas, dá para usar. A gente vai. E blusa? A blusa começa assim, blusa de homem, né? Começa como blusa de sair, aí ela vai ficando malzinha. Aí começa com blusa de ficar em casa, aí ela vai desgastando.
Aí vira blusa de quê? De dormir. Olha aí, ó. E aí vai indo. Depois o quê? Pano de chão. Gente, depois que vira pano de chão, a gente dá usa e lava, usa e lava, usa e lava. Você passa no sinal, vê 10 panos por 10 real. Mas você, não, minha blusa tá lá, pô. E quando você olha pra ela, você fala, rapaz, essa blusa, eu gosto muito dessa blusa, cara. Vocês estão rindo, cara? Pensei que só acontecia lá em casa. Porque nós temos uma dificuldade de desapegar com aquilo que não serve mais, pô. E o Senhor está dizendo para você, ei, para o novo chegar, o velho vai precisar sair, pô. Não adianta você se apegar com essa dor do passado, com essa mazela, com esse pecado que te acompanha. Não adianta você se apegar a essa frustração, não vai te levar a nada. Pior, vai ocupar um espaço de algo melhor que Deus poderia liberar sobre a sua vida. Então, espaço, precisamos aprender a liberar espaço na nossa vida, para que o Espírito Santo possa derramar coisas novas sobre nós. Você que crê e concorda, aplaude o nome do Senhor essa noite. Espaço. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Quantas vezes queremos estar cheios de Deus, mas não nos esvaziamos de nós, não nos esvaziamos do nosso eu, não jogamos fora o nosso orgulho, não jogamos fora a nossa soberba, não jogamos glória a Deus, não jogamos fora o nosso pecado de estimação, e queremos nos encher de Deus. Deus fala assim, eu até quero te encher, pô, mas já está cheio. Copo cheio não se enche. Copo cheio não se enche. Você precisa se esvaziar de você, para começar a se encher de Deus. Senhor, quero me esvaziar de mim, e me enche de tudo que é teu, Senhor. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Segundo ponto, deixa eu correr, meu Deus. O que nós falamos para atualizar o celular foi qual, depois do espaço? Bateria. Se no primeiro ponto, o espaço, eu preciso me esvaziar de mim, no segundo ponto, bateria, eu preciso me encher de Deus. Porque é impossível se atualizar sem se encher de Deus, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vigor, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos encoraja nos momentos de dificuldade, é Ele que quando nós estamos fraquinhos, nos dá aquela injeção de ânimo, é nele. E porque muitas vezes nós insistimos em tentar nos carregar em coisas que não nos carregam. Quem que já tentou carregar o celular numa tomada que não dava energia suficiente, né? E aí você ficou lá 5 horas, botou para carregar de noite, de manhã, sei lá, 50%. Você, não é possível, pô. Ou a caixinha tá ruim, ou é o cabo, ou essa tomada. Porque quando você tenta se recarregar com aquilo que não tem força suficiente para te preencher, você continua fraco. E é necessário a gente atentar para em qual ambiente, em qual tomada nós estamos buscando energia. Sabe por quê? Muitas vezes nós temos buscado energia nos prazeres, nós temos buscado energias no entretenimento, nós temos buscado energia no trabalho, no lazer, em qualquer outra coisa que você possa imaginar aí. Mas essa energia, ela é muito rasa, ela é muito superficial, ela não tem a carga, a voltagem suficiente para te preencher da forma como você precisa. Só o Senhor tem a capacidade de te preencher da forma como você precisa. Talvez você aqui já tenha tentado se preencher, se encher em muitos lugares. Talvez você tenha tentado se preencher com as drogas. Talvez você tenha tentado se preencher com a prostituição. Talvez você tenha tentado se preencher com as traições, com o adultério. Talvez você tenha tentado se preencher com as mentiras. Mas nada disso
tem a capacidade de te preencher como o nosso Senhor Jesus tem de nos preencher. Em Efésios 6:10 vai dizer: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Somente em Cristo, somente em Jesus, nós temos a possibilidade, a capacidade de sermos cheios. Por quê? Porque nada nesse mundo tem a capacidade de preencher um vazio que existe em nós, que ele tem a forma certinha de Jesus. Só Jesus pode preencher esse vazio que reina dentro de você. E você pode estar pensando assim: graças a Deus que eu sou crente. Pois é, mas talvez você tenha tentado preencher alguns vazios dentro de você com o excesso de atividade da igreja. Irmão, eu estou trabalhando em tudo. Estou no RIA, estou no AME, estou no Casados para Sempre, estou no Encontro de Casais, e eu estou no Volts, eu estou na cantina, eu estou na iluminação. É que a iluminação tem gente pra caramba, hein, André? Ah, não, meu. Estou na mídia. Rapaz, talvez você até já seja cristão, crente, convertido, santo, mas existe um vazio dentro de você que você também está tentando preencher com excesso de atividade, com ativismo. Você não para, cara. Quanto tempo você não senta para ouvir? Só quer trabalhar, pô. Só quer servir. Mas não para ouvir o Deus do serviço. E muitas vezes confundimos o trabalhar na igreja com o trabalhar para Jesus, com fazer a obra do Senhor. Às vezes nós nos preenchemos de tantos afazeres, mas nosso coração está distante, nosso coração está longe. Gente, porque é fácil encontrar quem está vazio. É facinho. Quer ver? O culto está uma maravilha, louvor aqui pegando fogo, céu na terra, Johnny suando que nem um camelo, nossa, se entregando de corpo, alma, espírito e verdade. E o vazio está como? Nossa, o som está alto, né? Esse louvor é meio chato. Esse irmão aqui não para de falar. Olha o vazio. Essa luz, sei para que tanta luz? Parecendo uma árvore de Natal. E o vazio está como? Esse pregador aí está com nada. Eu preferi o pastor Lima, né? E o vazio está como? Como é que foi o culto? Tá? Mais ou menos. Só falou de iPhone. Nem tem o iPhone. Que raiva dele. O vazio está assim. Porque dificilmente você vai ver alguém vazio dizer: esse culto foi uma benção, aleluia, nossa, que culto maravilhoso. Porque você identifica facilmente quem está cheio. Porque quem está cheio, está no culto, não está nem aí para o que estão falando, para o que estão, como é que está. Meu irmão, ele está adorando, ele está fazendo o culto dele. Não importa o louvor, ele está adorando, ele está dando glória a Deus, está dando aleluia. Ele está ali, não está se importando com nada. A palavra está lá, o pastor falou: salve os irmãos com a paz do Senhor, ele já está, aleluia, glória a Deus, o irmão está cheio. Porque é fácil se identificar quem está cheio, porque quem está cheio, ele não se contenta, ele transborda. Ele transborda, então você vê facilmente quem está cheio. Porque é de fato, quem está cheio tende a absorver aquilo que é bom. Quem está vazio, está no negativo. O pastor Lima usa muito: ó céus, ó vida, ó azar. Se tivesse dado um nome para essa pessoa, a gente daria o nome de subtração. Uma pessoa negativa, sinal de menos. Porque quem está descarregado, quem está fraco, vê impossibilidade, negatividade em tudo. Mas o Senhor, Ele nos chama para nós buscarmos a presença dEle, nos enchermos da presença dEle, porque só Ele tem a capacidade de nos preencher. E qual é a chave, o diferencial para nós nos colocarmos cheios, energizados, radiante, super choque na presença de Deus? É a prática de 3 princípios básicos. 3 princípios básicos que norteiam a nossa vida, que é oração, jejum e leitura da palavra. Oração, jejum, leitura da palavra.
Cara, não tem nada mais poderoso que possa nos encher, nos preencher do que oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Se for olhar na história da Bíblia, na história dos profetas, na história dos homens, dos heróis da fé, todos eles marcaram a sua geração, porque eram homens que se pautavam e buscavam na palavra, tinham vida de oração e que se enchiam, jejuavam como nunca, homens que desenvolviam as disciplinas espirituais como ninguém. Então, se você quer uma chave para se manter energizado, para se manter cheio, para se manter vivo, pratique as disciplinas espirituais: oração, jejum e leitura da palavra, gente. Porque se você estiver fraco, a oração pode te fortalecer. Se você estiver fraco, a palavra pode te alimentar. Se você estiver fraco, o jejum pode te fazer ouvir a voz do Senhor, que a sua fraqueza não te permitia ouvir. Então busque, para a gente se manter atualizado e viver algo novo, algo extraordinário na presença do Senhor. A gente precisa estar cheios. A Bíblia já fala: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. A gente precisa se encher, mas porque muitas vezes a gente se acomoda, a gente se acostuma com o pouco que tem. A gente sempre olha para a bateria e fala assim: ah, não, vai dar mais um pouco, não, vai dar, vai aguentar, não, dá para chegar, não, dá para ter a noite. E aí do nada, pum, o celular desliga. Poxa, mas estava com 20% ainda. Desligou. Já aconteceu isso com alguém aqui? 20% desligou. Está na hora de trocar, irmão. Queria te dizer não, mas está na hora de trocar o celular. Quantas vezes você está se contentando com o que você já tem, que você recebeu? Nossa, o homem do ano passado foi uma bênção. Não precisa esse ano não, pô. Ano passado já foi. Eu lembro no dia que da volta do homem, não sei nem se eu devia falar isso, mas enfim, o homem foi uma bênção. As mulheres voltaram, caramba, igual seria na lata. Meu irmão, tá, aí uma irmã, e tava ali aquele tumulto ali fora. Não, vamos pro culto. A irmã falou: não, vou pro culto não, pô, já tô cheia já, pô. Não preciso nem assistir o culto não, já tô cheia já. Eu falei: ixi, não entendeu nada. Volta lá mais 3 dias. Porque eu aprendi na minha caminhada com Deus que estar cheio só vale para mim. Calma que não é heresia não, eu te explico, já expliquei isso aqui. Porque estar cheio só é o suficiente para mim, no máximo para alguns poucos que andam comigo. Se eu pego esse copo está cheio ou está vazio, gente? Está cheio. Então se eu pego esse copo e abro, eu bebo um pouco, eu passo para o Renan bebe um pouco, o Barba bebe, a Andréia bebe, e o outro bebe. Além de não ser higiênico, mas não vai matar a sede de ninguém. E o copo passou a ficar vazio. Agora, se eu estou aqui com uma jarra, um garrafão de 5 litros, Renan bebe, eu encho, Evandro bebe, enche, o outro bebe, eu encho, o outro bebe, eu encho, bebe, eu encho, bebe, enche. Gente, o copo vai estar sempre o quê? Cheio, pô. Então o fato não é estar cheio, é estar transbordando. Porque se eu tenho um suprimento de água que está sempre abastecendo o meu copo, eu continuo cheio, mas eu continuo transbordando na vida das pessoas. Eu bebo, outros bebem e ainda continua com água. O fato é que nós temos nos contentado em estar cheio. E estar cheio só serve para nós quando o Senhor Jesus, Ele nos chama, nos convoca a estarmos transbordantes, a buscarmos Ele a cada dia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Pois quanto mais eu me encho, mais eu transbordo na vida do outro. Quanto mais eu me encho, mais eu transbordo na vida do outro. A caixa d'água pode estar cheia, mas se você desliga o registro, meu irmão, ela vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. E você só vai se perceber que ela está vazia quando você estiver lá no banheiro, todo ensaboado e acabou o chuveiro. Então eu preciso deixar o registro aberto. A água precisa ser constante
para quanto mais eu uso, mais a caixa d'água continua enchendo. Na vida espiritual é a mesma coisa. Eu preciso estar conectado, sendo cheio de Deus a cada momento, a cada dia, porque quanto mais eu uso, quanto mais eu desfruto, quanto mais eu transbordo, mais o Senhor me enche. Precisamos estar cheios. Não tem como ser atualizados com uma bateria descarregada. Precisamos estar cheios. Sem oração, palavra e presença de Deus, qualquer soldado cai em exaustão. Lembra que eu falei lá no começo? Nós estamos em guerra, irmãos. E tudo que a gente está falando aqui são ferramentas para que você possa vencer uma guerra. E a gente fecha essa nossa reflexão falando de conexão. Gente, para o celular ser atualizado, eu preciso de ter espaço disponível, eu preciso estar com bateria, com carga, com energia suficiente. Eu também preciso estar conectado, porque se você não sabe, os arquivos que você vai atualizar no seu celular, eles não vêm do nada, eles vêm da nuvem, logo eles vêm do alto. Você precisa estar conectado para receber aquilo que vai atualizar a sua vida, porque você até liberou espaço, foi no rio, nossa, tira de mim, Senhor, tudo que me afasta de ti. Isso é um outro dom, eu não vou avançar, porque senão o Johnny vai ficar com ciúme. Você se libera, nossa, se esvaziou lá no rio, cheio de espaço. E aí você já recebeu uma injeção, um power bank espiritual, a carga foi do 0 ao 100 rápido. E aí você volta no domingo como? Eu sou grato a ti, eu sou grato a ti. Você volta carregado, você liberou espaço, você encheu a bateria, mas não se conectou. E aí o que acontece? Você vem um culto, vem dois, depois some. Só a transformação para aqueles que jogam fora aquilo que não precisa, que se enchem e que se abastecem do Espírito Santo e se conectam de maneira constante com a presença do Pai. Não só com a presença do Pai, mas aqueles que escolhem se conectar com a rede, porque a internet é uma rede, né? E no nosso caso, como igreja, nós somos uma rede. Aliás, nossa missão está na rede, nós somos divididos em redes, ou seja, você precisa estar conectado com a rede, porque o cara voltou transformado, impactado, mas não se conectou com nada e com ninguém. Falou, poxa, mas ninguém me procurou, pô. Puxa, ninguém me ligou, nada. Aquele domingo lá todo mundo pulou, me abraçou, final de semana me deram comida na mão, me ofereceram suco. Quer suco? Quer suco? Quer suco? Me ofereceram suco. E agora ninguém, cadê o suco? Oh, meu, você é uma bênção. Você não está entendendo nada, você que não foi, né? Então vai que você vai saber. Mas você não fez a sua parte, que era se conectar. Se conectar com as coisas do alto, se conectar com as coisas do reino, se conectar com as pessoas. Conexão faz parte da atualização. Sem conexão ninguém se atualiza. Irmão, você não sabe o quanto que eu aprendo andando com o pastor Renan. Você não sabe o quanto que eu aprendo quando eu converso com a pastora Adriana. Ano passado nós tivemos o nosso sítio. Só a misericórdia de Deus foi aquele planejamento. Mas eu tive a oportunidade de estar mais perto da pastora Adriana. E como eu aprendi, eu até falei com a Andressa assim, Andressa, eu não conhecia esse lado da pastora Adriana. Ela falou assim, ela é assim no AME lá, ela é assim. Eu falei, mas eu não vou no AME, né? Então aí fica difícil. Se você soubesse o quanto que você consegue aprender, evoluir, avançar e atualizar quando você se conecta com as pessoas certas, meu irmão,
Lá no mundo eles fazem isso de montão, ó. Conexão para eles, ó, networking é algo crucial, pô. Toda a oportunidade que eles têm de se conectar com pessoas novas, com pessoas influentes, com pessoas que vão agregar para eles em conhecimentos, em oportunidades, eles se conectam. E você, todo culto, senta no mesmo lugar, do lado direito, quinta fileira, cadeira do canto, e ainda fica chateado quando você chega ali e tem a irmão no lugar, pô. Oh, meu Deus. Um dia desse eu briguei com o Beto e a Karina. Briguei, pô. Eu fui dar um anúncio aqui, eu precisava do Beto. Eu falei, pô, o Beto não veio. Aí no final, eu, Beto, cadê tu? Eu tava no meio. Pô, tu sempre senta ali. Eu cheguei procurando você ali, pô. Ele tá aqui no meio, pô. Não dá, pô. Brincadeiras à parte. Você perde uma excelente oportunidade de se conectar. Nesse lugar que tem homens e mulheres de Deus. Nesse lugar que tem profissionais habilidosíssimos, não sei nem se essa é a palavra certa, de extrema experiência, nesse lugar que você tem empresários, irmão, às vezes que é num ambiente como esse, você se conecta com alguém que vai te dar uma oportunidade que pode mudar a sua vida, e Deus está falando assim, não, beleza, você abriu espaço, você está cheio de mim, agora eu quero fazer na sua vida, vai lá, ó, tá ali, ó, a Adriana tá ali, ó, Adriana lá, ó, pastora Adriana, a Adriana é para os mais íntimos, tá? Pastora Adriana, pá, conecta lá. E tu, não, eu tenho vergonha. Irmão, vergonha é uma coisa do inferno, deixa eu te falar. Desculpa para você que é tímido. Vergonha é uma coisa do inferno. Na Bíblia está dizendo lá que essa galera nem vai para o céu. Reclama com a Bíblia, eu não estou nem dizendo nada. Porque se você soubesse o quanto de oportunidade você perde por ter vergonha, meu irmão, a coisa teria mudado já. Na guerra espiritual, quem está cheio de si, vazio de Deus e desconectado da comunhão, já perdeu antes de lutar. Você nem entrou na batalha, já está derrotado, já está perdido. Porque o que o Senhor espera de você nessa noite é que você faça uma reflexão. Lá em Efésios 6:13, ele vai trazer para nós o resultado de uma atualização bem sucedida. Se eu libero espaço, abro mão daquilo que não me atende, se eu me reabasteço, estou cheio de energia, me conecto em Deus, se eu me conecto com a rede, se eu estou conectado com o céu, se eu estou conectado com a igreja, se eu estou conectado com a célula, se eu estou conectado com a visão, qual é a consequência disso? A consequência disso é nós estarmos habilitados, revestidos, como diz lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, das armaduras espirituais, aquilo que vai nos habilitar para enfrentar qualquer batalha, qualquer dificuldade, qualquer luta. Talvez você ainda não tenha rompido na sua vida, talvez você ainda não tenha vivido experiências que você tem precisado, você tem buscado, porque você ainda precisa liberar espaço, se reconectar e reabastecer a sua bateria, a sua energia em Deus. Quando nos atualizamos, recebemos armas espirituais eficazes para combater o império das trevas. Armas de verdade, de justiça, de fé, salvação. Gente, precisamos nos conectar. E quando nos conectamos, estamos cheios de espaço disponível, cumprimos o protocolo para ser atualizados. Aí então, permanecemos firmes no dia mau. Irmãos, o inimigo não descansa. Por isso, você precisa hoje se esvaziar daquilo que não te serve mais. Buscar ser cheio da presença e se reconectar com o alto, com a igreja e com a visão. Pastor Carlito Paz diz que ninguém faz nada grande sozinho, porque se faz sozinho, não é grande. Talvez aquele grande projeto que você precisa, que você está buscando na sua vida, só está dependendo de uma conexão, e o Senhor quer liberar conexões na sua vida hoje. Deus quer liberar espaço na sua vida hoje, e Deus quer te reencher, te capacitar para viver algo extraordinário na vida dele, na sua vida, através dele.
Quero convidar você a ficar de pé nessa hora em nome de Jesus.